Desde a morte de Woke, o ar de Mobu mudou. A parte dele, que era afiada como uma lâmina, se acalmou. Mas em troca, posso sentir um espírito de luta feroz girando profundamente dentro dele. Agora mesmo, o general mais aterrorizante de Kim é sem dúvidas Mobu. É isso aí, roda a vinheta! Bom, hoje nós iremos falar sobre este monstro, essa máquina de destruição conhecido como Mobu. Mobu é um homem alto e musculoso, com cabelos castanhos escuros espetados, com um cavanhaque curto. Seu traje de corte é um manto verde de jade escuro, enquanto ele usa uma armadura dourada com uma capa verde amarrada na batalha. Bom, Mobu tem uma personalidade muito diferente de outros generais de Kim, porque Mobu é um homem arrogante e temperamental. Ele simplesmente explode por nada, sem medo de falar o que pensa, apesar das consequências. Ele se considera o general mais forte de toda a China, acompanhando essa crença que ele deseja restabelecer os 6 grandes generais de Kim no começo da obra. Ele simplesmente age como se ele já fosse um. Mobu, ele é um dos generais cuja a força é inexplicável dentro de Kingdom. Basicamente, ele é um personagem herculano. Mobu e seu pai Mogul são originários do estado de Qi, mas como seu pai nunca havia vencido uma batalha contra o comandante de Zhao Renpa, a carreira militar de Mogul chegou a um beco sem saída e eles deixaram as suas terras natais. E a família vagou de estado em estado, eventualmente terminando no estado de Qin, aonde Mogul finalmente encontrou sucesso no exército de Qin e estabeleceu a família Mou. Em sua juventude, Mobu fez amizade com Shou Renku, um ex-príncipe de Shu, e ele se juntou a um exército em algum ponto da vida ele se juntou ao exército, sabe? A dupla também se juntaria à facção de Ryofui como um dos 4 pilares do chanceler. Isso tornou Mobu uma das figuras mais proeminentes de toda Qin. Ele não somente era forte o bastante para enfrentar oponentes lendários, como ele mesmo era lendariamente lendário. Bom, Mobu, ele sempre foi extremamente poderoso. No começo da obra, ele era da facção do Ryofui, um dos 4 pilares do próprio Ryofui. Tem intervenção muito em assuntos internos da coroa, mas Mobu estava sempre interessado em guerras, pedindo para ir para campos de batalha continuamente. Isso fez com que ele sempre estivesse em batalha. No arco de Baiou, em resposta à campanha de Han, Zhao atacou a cidade de Baiou em Qin, e isso forçou o rei a convocar e recrutar um agrupamento de emergência de 100 mil homens para socorrer a situação. Ryofui observando e, por sorte, mandou o seu comandante-chefe para o exército de Baiou. Shou Renku se opôs a isso, irritando Mobu, mas ele é interrompido por Shou Renku. Como é que é? Shou Bunkun se opõe aí e é interrompido por Shou Renku, que pede a opinião de Shou Bunku, que explica que Mobu se inclina mais para guerras de ataque e não para guerras de defesa, mandando então o grande general Woke para tal tarefa. Bom, durante isso, muitas vezes o Mobu ele se demonstrou extremamente explosivo indo para a batalha, mesmo sem um plano estabelecido. Isso muitas vezes causou vários problemas para o exército de Qin, tendo que mandar guarnições inteiras para salvar o Mobu, porque ele simplesmente avança cada vez mais durante o campo de batalha. Durante o próprio arco de Baiou, Mobu ele se viu cercado pelo exército do poderoso Riboku, que quase o matou, se não fosse a intervenção de Woke, que o salvou naquele momento. Quase que Qin perde um dos seus grandes generais, justamente por causa da imaturidade de Mobu na época. Após a morte de Woke, Mobu se tornou um homem muito mais fechado do que ele já era.
pensando em seus planos e ouvindo as pessoas ao seu redor, justamente por carregar em seu caráter a falha de não ter salvo o Woke e ter causado a indireta morte de Woke. Mobu, então, ele se tornou um general que começou a obedecer ordens. Durante o arco de coalizão, Mobu ele nunca demonstrou habilidades em estratégia, porém, ele, ouvindo o Shoreiku, bolou uma estratégia de ataque lateral no exército inimigo, fazendo com que houvesse um desequilíbrio em campo de batalha. Mobu muitas vezes ele é sempre considerado um monstro em campo de batalha. Durante o arco de coalizão, Mobu ele enfrenta um dos generais mais poderosos de Shu, conhecido como Kamei. Ele tem uma luta extremamente difícil contra este general, levando ele ao extremo, fazendo até mesmo o exército de Shu bolar um plano para que Kamei não perdesse essa luta, porque era nítido que ele perderia. Então eles tentaram atacar Mobu pelas costas, porém Mobu foi salvo pelo seu próprio filho, o Mouten, que impediu esse ataque traiçoeiro e fazendo Mobu ganhar a batalha. Mobu sempre foi um homem frio com sua família. Mesmo durante o nascimento de seus filhos, Mobu nem sequer os segurava no colo, dizendo para os seus subordinados cuidarem. Em campo de batalha, Mobu apenas demonstra interesse em batalha, mas com uma aura extremamente absurda. Muitas vezes em batalha, apenas a mera frase de que vamos lutar até que eles caiam é mais do que o suficiente para inflamar o ego de seus subordinados. Fazendo assim, Mobu sempre está pronto para uma batalha eventual. Mobu é mencionado por Hiboku durante o seu encontro com o rei de Qin, Eisei. Na época da campanha do arco de invasão a Zhao, o estado da fronteira de Qi e Shu, onde o exército de Karin também estava estacionado, indo lutar contra ele nas campanhas. Como é que é? Eu esqueci o nome. Só sei que o Mobu ele foi o único general que segurou o estado de Shu praticamente inteiro nas fronteiras. Por quê? Porque se ele fosse deslocado para a invasão a Zhao, provavelmente Qin seria invadida por Shu. Porém, o exército de Karin, ela tinha um certo receio de enfrentar o exército Mobu, já mostrando uma qualidade de poder e potencial que Mobu tinha comparado aos outros grandes generais de Qin, já que a sua mera presença era mais do que o suficiente para que o seu inimigo não quisesse atacar. No arco da Guerra dos Três Estados, Mobu foi encarregado de conquistar a cidade de Jouku. Não lembro. Há muito desejado pelos estados vizinhos, mas não conseguiu conquistar, porque era protegida pelo exército de Jouku liderado por Manyu. Após a chegada dos príncipes Genshi, que lideravam um exército de 30 mil homens, apesar dos protestos de Mouki, que era basicamente um soldado suicida atacando Jouku, que contava com 80 mil homens contra 30 mil, além de nenhuma resposta vinda de Wei. Simplesmente Mobu não se retirou suas tropas, já mostrando que, em questão de obedecer ordens, Mobu é um personagem extremamente difícil. Bom, é possível que você testemunhe isso nesta batalha, a visão da força bruta superando a tática. Essa era uma das frases ditas por Shoreiku sobre Mobu. Muitos estrategistas bolam planos porque eles acham que seus exércitos são mais fortes com planos. Mobu ele já pensa ao contrário. Ele acredita que plano é apenas aquilo que os fracos fazem para conseguir ganhar dos fortes, mas os fortes de verdade não precisam de plano. Mobu é um comandante militar que supostamente possui um talento para a guerra comparável aos 6 grandes generais, eventualmente se tornando o líder da nova geração. Ele foi chamado do homem mais forte e incomparável de Qin, e por causa da sua abordagem de força bruta para a guerra, empregando cargas diretas de cavalaria e corpo a corpo para dominar os seus inimigos. Mesmo antes da batalha de Baiyou, Shobunkun considerou o ataque de Mobu o melhor de Qin. Seu filho Mouten declarou mais tarde que, no que diz respeito ao poder ofensivo, Mobu já pode ser considerado o maior na história de Qin. E durante a Guerra de Coalizão, Shoreiku o chamou como o general terrível de toda Qin, para vocês terem uma ideia do quão poderoso era Mobu.
Mobu ele possui a maestria com a massa. Mobu é um guerreiro poderoso e sua arma escolhida, que exibe sua força bruta em campo de batalha perfeitamente, é uma massa de combate. Seu enorme porrete pode facilmente destruir cavalarias blindadas e ele também pode empunhá-lo com uma única mão, que já é uma parada absurda. De acordo com Oak, o talento natural de Mobu como guerreiro poderia muito bem ser páreo para qualquer um dos grandes generais anteriores a ele. Ele também entrou em choque com Kamei, o gigante de Shu, cuja força colossal poderia facilmente dizimar batalhões inteiros. E Mobu superou ele em um duelo direto, mostrando para você que Mobu é um dos generais mais poderosos de Qin. Foi dito na obra que a força física de Mobu supera qualquer outro general da China em termos de poder bruto, puro e talento, encontrando-se em um extremo poder e de uma destreza avassaladora. Com poder físico sozinho, seus golpes são capazes de decidir a maré de uma batalha inteira. Isso foi mostrado pela primeira vez durante a batalha com o general de Zhao Hihaku, aonde ele conseguiu repelir a formação de cobra do general de defesa, apesar de estar completamente cercado. Mobu é simplesmente um monstro. A liderança de Mobu possui habilidades incríveis que elevam a moral. Enquanto lidera pela frente, ele pode aumentar muito a confiança de seus soldados, como visto quando ele fez o exército de camponeses não treinados reunido às pressas dominar os soldados profissionais de Zhao durante a batalha de Kankoku. Com um simples discurso, ele causou em um exército uma explosão de moral que aumentou muito o espírito de luta de cada soldado, apresentando o ponto deles quererem jorrar sangue pelos próprios olhos para defender Qin. Mobu é conhecido por ter uma ótima compreensão da guerra, apesar de sua natureza bruta e a preferência em confrontos diretos. Durante a batalha de Baiou, ele decidiu não quebrar a formação de Rinkaku no primeiro dia para poder reduzir os números de baixas e avaliar o general de Zhao. A maioria dos soldados de infantaria do exército foi recrutado em um recrutamento de emergência e, devido a isso, sua moral estava baixa. Para preparar os soldados reunidos e plebeus e camponeses, ele deu a ele uma nova fonte de confiança, que é simplesmente: apoiem-se em mim, Mobu. Bom, eu já devo ter falado demais só sobre o general Mobu, um dos monstros de Qin. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta e compartilha. Lembrando que o nosso canal está em crescimento avançado, então deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá uma moral, compartilha também. É isso aí, galera. Valeu e falou!